Working for years, have no money. Bom, pessoal, hoje vamos tratar das sociedades em conta de participação. Vamos abordar a regulação delas, características, contrato social, patrimônio especial, admissão de novos sócios e hipóteses de falência de um dos sócios, né, o que ocorre. Lembrando aqui que as sociedades em conta de participação são aquelas sociedades em que há um sócio que aparece e um sócio que não aparece. Isso é muito para a finalidade de evitar risco de responsabilidade para esse sócio que não aparece, que é o chamado sócio participante. E essa sociedade não pode ser criada para a prática de objeto ilícito, como, por exemplo, fraudar credores, fraudar sócios, né? Esse mecanismo não foi feito para isso. Então vamos lá. Regulação. Onde é que está regulado? Está regulado nos artigos 991 a 996 do Código Civil. São poucos artigos aí, né? Seis artigos. Tem aplicação subsidiária, então as regras da sociedade simples. Quais são as características, né? Primeiro, a gente tem um sócio ostensivo e os sócios participantes. Podem ser um ou mais aqui em cima e um ou mais aqui embaixo também. Sócio ostensivo é aquele que contrata pela sociedade, é o sócio que aparece, né? Ostensivo, ostenta, em seu nome individual, sob sua própria e exclusiva responsabilidade, né? E por isso vai responder perante terceiros. Então, para o terceiro, é como se ele estivesse contratando com o sócio ostensivo única e exclusivamente. Já o sócio participante participam dos resultados correspondentes, respondem perante o sócio ostensivo e respondem perante terceiros quando participarem ostensivamente ao lado do sócio ostensivo. Então, assim, um sócio responde perante o outro, né, pelos atos que cometerem, mas, a princípio, só o sócio ostensivo responde perante terceiros. Se a gente for olhar aqui, no 991, né, parágrafo único diz o seguinte: obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo, exclusivamente perante este, né, perante o sócio ostensivo, o sócio participante nos termos do contrato social. Então tudo gira aí em torno do sócio ostensivo. E o parágrafo único aqui do 993 diz o seguinte, né, sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier. Então é exatamente o que colocamos aqui no nosso esqueminha. O sócio ostensivo responde a princípio perante terceiros e os sócios participantes só quando participarem ao lado do sócio ostensivo nos negócios sociais. Contrato social. O contrato social produz efeitos perante os sócios. O registro não confere personalidade jurídica, mas geralmente se faz um CNPJ para fins fiscais e independe, inclusive, né, esse contrato de qualquer formalidade ou de registro. Tá? Pode ser comprovada a existência da sociedade por qualquer meio de prova em direito. E não é admissível, né, como frisei anteriormente, que a sociedade tenha um objeto ilícito ou fraude. Então, eu não posso alegar que existe uma sociedade em conta de participação porque ela foi criada para fraudar terceiros. Então, a gente pode ver aqui no 104, né, que a validade do negócio jurídico requer objeto lícito. Aqui no 166, a gente também vai ver que tem que ser lícito o objeto, né, sob pena de nulidade do negócio. O motivo tem que ser lícito e não pode ter por objeto fraudar lei imperativa. Já o 981 diz ali, celebra um contrato de sociedade, né, então os requisitos essenciais aí do contrato de sociedade, as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens e serviços para o exercício de atividade econômica, né, e partilha entre si dos seus resultados. Aqui a premissa, né, de o exercício de uma atividade econômica é que não será criada uma sociedade para fraudar terceiros, para fraudar credores, né, para fraudar o fisco. Então a gente não pode utilizar a sociedade em conta de participação para tentar responsabilizar o sócio participante e vice-versa, né, o sócio ostensivo por conta de alguma atuação do sócio participante, exceto naquelas situações lá que vimos aqui em cima, quando o sócio participante participar ostensivamente ao lado do sócio ostensivo perante terceiros. Mas não é uma sociedade que pode servir de encaixe aí para declarar uma fraude, né? Fraude são outros mecanismos que a gente vai utilizar. Então aqui sobre o contrato social, a gente vê no 993 que o contrato social produz efeito somente entre os sócios. E a eventual inscrição do seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Acaba que, para fins fiscais, que se cria aí um CNPJ, mas não quer dizer que ela tenha personalidade jurídica. Bom, e aqui, para dar uma ideia para vocês de como seria um contrato de sociedade em conta de participação, vou pedir o apoio aos universitários, aqui, professor Ascarelli, vamos pedir para ele nos ver um contratinho aí, social de sociedade em conta de participação. Acho que ele vai elaborar um modelo bem simples, mas
já dá para dar uma ideia, né, de como seria um contrato como este. Então aqui, regido pelo artigo 991, 996, sócio ostensivo, sócio participante, objeto social, realizar as atividades tais, contribuições, quem contribui o quê, né, para o patrimônio especial ali, que haverá na sociedade, quem exercerá a administração, né, obviamente aqui de exclusiva responsabilidade do sócio ostensivo, em nome próprio. O participante não terá qualquer responsabilidade. Os direitos e obrigações são apenas internos. Participação nos resultados aqui, quanto cada um receberá percentualmente. As formas de dissolução, né, poderia ter sido bem melhor aqui o regramento, mas enfim, e disposições gerais, né, os relatórios financeiros, forma de prestação de contas, também poderia ter aqui melhor. Mas enfim, é razoável aqui o contratinho que ele preparou. As contribuições dos sócios vão formar também um patrimônio especial, né? Esse patrimônio especial vai ser uma conta específica, né? Contabilmente vai se traduzir numa conta específica lá na contabilidade do sócio extensivo e produz efeitos aí somente perante os sócios, né? É o que diz aqui o 944. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio extensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais. A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios, né? Ou seja, o sócio ostensivo permanece respondendo sozinho perante terceiros. Sobre a admissão de novos sócios, tem a regra do artigo 995, que diz o seguinte: salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso dos demais. Okay? Não dá para entrar a qualquer momento, não tem entradas e saídas a qualquer momento na sociedade. Por outro lado, em caso de falência, aqui a gente tem uma bifurcação. Se for a falência do sócio ostensivo, teremos a dissolução da sociedade, a liquidação da cota, né, a apuração dos haveres do sócio participante, e o sócio participante então terá um crédito quirografário para exigir na falência do sócio ostensivo. Já o sócio participante, se falir, né, o contrato social da sociedade em conta de participação fica sujeito às regras dos contratos bilaterais do falido. É o que reza aqui o 944, ó, a contribuição do sócio participante constitui, né, aquela questão do patrimônio especial, e a falência do sócio extensivo acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário. Falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido. E lá na Lei de Falências, Lei 11.101, de 2005, vai dizer, no artigo 117, que os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar aumento do passivo da massa falida ou necessário à manutenção e preservação dos seus ativos. Então, cabe aí ao administrador judicial fazer essa avaliação. Ok, então, sobre sociedade em conta de participação, a gente tem essas situações, né? E só frisando que é uma sociedade muito utilizada aí em empreendimentos imobiliários, em atividade hoteleira, né, em que um sócio que é investidor, ele quer se distanciar de responsabilidade perante terceiros, e então cria, né, investe lá com o sócio ostensivo e fica numa postura mais passiva aí como sócio participante. É claro que ele vai ter direitos de governança assim, inferiores aos demais modelos, mas é uma alternativa para quem não quer aparecer muito perante terceiros. Ok? Ficamos por aqui e até a próxima aula. Isn't it strange, Joe? It's fun.